1 Reis 19, a partir do 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Porque vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então o anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te, come, porque te será muito longo o caminho. Levantou-se, pois, e comeu, e bebeu. E com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ele entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora. E pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. E também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos, que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a tua 10ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Podeis assentar. Vamos retomar alguns aspectos da história de Eliseu que comentamos na quinta-feira. Nós lemos, por exemplo, na quinta-feira, em 1º livro de Reis, capítulo 17, verso 1, que Elias, o tisbita,
Ele compareceu diante de Acabe, dizendo: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá senão segundo a minha palavra. Acabe, lemos também na quinta, no capítulo 16 do primeiro livro de Reis, foi um rei em Israel pior do que todos os que lhe antecederam, como diz a Bíblia. Ele casou-se com Jezabel, que não era do povo de Deus, que o levou a cultuar Baal e patrocinar este culto em Israel. Nós lemos que ele não apenas foi idólatra e fez pior do que todos os reis que o antecederam, mas ele perseguiu os profetas de Deus, matando-os. Inclusive, também nós tomamos conhecimento na quinta que Obadias, que era seu mordomo, mas temia o Senhor, vendo o intento de Acabe, de Jezabel, de matarem os profetas de Deus, salvou pelo menos 100 deles, levando-os de 50 a 50 a um esconderijo, onde também lá os alimentou. Portanto, Acabe não apenas era idólatra, não apenas casou-se com uma mulher extremamente ímpia, que não era do povo de Deus. Não apenas Acabe patrocinou o culto idólatra, mas perseguiu os profetas de Deus. Reis anteriores foram idólatras, mas não tiveram o ímpeto perseguidor que tivera Acabe contra os mensageiros de Deus. Interessante dizer, como falei, que Acabe perseguia não somente os profetas que lhe vinham ao encontro com uma mensagem, mas os profetas de Deus que estavam nessa incumbência, independentemente de lhe trazer uma mensagem que o pudesse irritar, eram já perseguidos e mortos. E foi nesta época que Deus levantou Elias. Elias se torna uma figura importante, porque é levantado numa das piores crises de Israel, para confrontar um rei extremamente ímpio e uma mulher extremamente ímpia, que era Jezabel. Elias se torna o referencial de João Batista, e é considerado para a sua época alguém que fez semelhante a Elias. Elias é uma das duas testemunhas que virão no Apocalipse, um dos que esteve com Jesus no Monte da Transfiguração, o outro era Moisés. Se o Velho Testamento é a lei e os profetas, Moisés representa a lei e Elias, os profetas. Elias tornou-se uma figura tão importante em Israel, que quando as pessoas sentiam falta de uma intervenção poderosa de Deus na história, elas falavam assim: onde está o Deus de Elias? O próprio Deus, que fora conhecido por conta da promessa, como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, também depois de Elias, passou a ser conhecido como o Deus de Elias. Vê-se de logo como Elias foi um personagem de grande relevância na história de Israel. E este Elias confrontou Acabe por ordem de Deus. Nós comentamos, inclusive, essa expressão que ele utilizou: vive o Senhor perante cuja face estou. Era uma maneira de dizer a Acabe que não adiantava Acabe lhe fazer cara feia, ou cercar-se, enquanto ele lá estava, de seus guardas para amedrontá-lo, porque ele não se sentia diante de Acabe, ele se sentia diante de Deus. Vive o Senhor perante cuja face estou. Ele sentia-se ali não como alguém que devesse prestar contas a Acabe, que pudesse ser premiado ou ameaçado por Acabe, mas como alguém que respondia a Deus que o chamara, e que seria punido se não obedecesse a Deus, e que conhecia a sua responsabilidade perante o Senhor. E ele disse a Acabe que naqueles anos não haveria orvalho, não haveria chuva, senão através da sua palavra. O que Elias queria dizer era o seguinte: quando Deus decidir enviar chuva, eu serei informado primeiro. Eu te direi,
Mas até que eu te diga, até que Deus me fale, eu venha aqui, não haverá em Israel nem orvalho nem chuva. Houve então, como vimos, uma grande seca, com muita aflição em Israel. Era uma punição do Senhor pela idolatria do povo, uma punição do Senhor pelo culto idólatra que havia em Israel. E na verdade, no decorrer da seca, eles até intensificaram o culto a Baal, porquanto Baal era tido como Deus das águas, das fontes. E eles estavam naquele tempo com superstição semelhante àquela que vemos hoje em muitos católicos, de acharem que existe um santo para um problema, um santo para outro problema. Então eles, imbuídos do paganismo, estavam vendo a diversidade de deuses e associando uma divindade a uma provisão, outra divindade a outra provisão, e como a provisão mais necessária era água, então o culto a Baal, Deus das águas, Deus das fontes, se intensificara. Esqueceram eles de que o nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, não é Deus de uma ou outra provisão, é o Deus que criou todas as coisas, único, imutável. É o Deus que tem provisão para tudo e para todos. É o Deus que pode responder a toda oração. Ele não é dimensionado por uma necessidade humana, mas Ele é soberano e dono de todas as coisas. E pelo que vimos, irmãos, Deus depois deu ordem a Elias, depois de ele levar esta mensagem a Acabe, para que ele se retirasse e fugisse, se escondesse. Ele o fez não por covardia, assim o dissemos na quinta, mas por uma ordem de Deus. Ficou próximo a um ribeiro, lá bebeu daquela água, Deus lhe trouxe alimento através dos corvos, pão, carne. E ele teve assim provisão para manter-se, mas a água do ribeiro secou. Deus então o enviou à casa de uma viúva, que tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Deus multiplicou, deu provisão para que ela se mantivesse, Elias e o seu filho, o filho da viúva, que também durante a estadia de Elias, após um tempo, faleceu. Mas Deus honrou aquela viúva que recebeu o profeta, e Elias orou e intercedeu pelo filho dela, que tornou a viver e ressuscitou. E então Deus novamente enviou Elias a Acabe. A maior prova de que não houve covardia quando ele se escondeu e foi até o ribeiro e depois a viúva, é que agora Deus o mandava aparecer, e ele o fez sem temer qualquer consequência. Dirigiu-se a Obadias, o mordomo de Acabe, que temia o Senhor, que protegera outros profetas, e disse a Obadias que o anunciasse a Acabe. Obadias não quis fazê-lo, temeu por sua vida, pela vida de Elias. Obadias disse: não me faça te levar à morte, em outras palavras. Mas insistiu Elias e disse: eu me apresentarei perante Acabe. E assim o fez. E naquele momento, por uma ordem divina, Elias fez a Acabe um desafio, para que os profetas de Baal, que eram muitos, 400 profetas de Baal, fora os profetas de Acera, que era outra divindade, que esses profetas subissem ao monte, e ele também subiria, sozinho. De um lado uma multidão de profetas idólatras, do outro lado apenas Elias. Ambos construiriam um altar, invocariam o seu respectivo Deus, e aquele que respondesse com fogo mostrar-se-ia o Deus verdadeiro. E assim aconteceu no Monte Carmelo. Quando Elias sobe, naquele momento, Elias fala ao povo de Deus: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão ficar pendendo entre Deus e Baal? Se o Senhor é Deus, seguiu; se Baal é Deus, seguiu. E o povo nada lhe respondia. Era um povo acovardado por incredulidade, por falta de zelo nas coisas do Senhor. E os profetas de Baal então armam o seu altar, clamam ao seu Deus, mas nada acontece.
fazem rituais, saltam por sobre o altar, terminam por derrubá-lo, inclusive se retalham como uma forma de penitência, clamam em altas vozes, mas Baal não lhes responde. Elias então repara o altar, amontoa pedras em número de 12 para representar as tribos de Israel, para lembrar a Israel qual é a sua identidade, a identidade de povo do Senhor, para que eles se lembrem que Deus os havia chamado, as 12 tribos. Inclusive Elias lembra que Deus havia dito: Israel será o seu nome. Invoca Deus mencionando-o como Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, para que Israel lembre-se de onde viera, dos lombos de Abraão, de Isaque e de Jacó, dos patriarcas, daqueles a quem as promessas foram feitas, para que aquele povo se recordasse de sua origem e percebesse que por influência de Jezabel em Acabe, eles estavam saindo da trilha, saindo do rumo, perdendo a identidade, se aculturando de maneira mundana com os ídolos, com os costumes dos pagãos. E então Elias ora a Deus: Senhor, mostra que Tu és Deus, mostra que eu sou o Teu servo, o Teu profeta. E então Deus envia fogo do céu, que consome o holocausto, a lenha, a água que Elias mandara colocar por sobre o sacrifício, inclusive fazendo um rego ao redor, onde encheu de água. O fogo não apenas queima o holocausto, a lenha, mas lambe toda aquela água, deixa tudo seco. E então, diante daquele momento miraculoso em que Deus respondera com fogo, o povo começa a dizer: só o Senhor é Deus. O povo toma uma decisão. Elias diz: se lancem sobre os profetas de Baal. Eles o fazem, e os profetas de Baal são mortos naquele dia. E Elias diz a Acabe: pode ir para casa comer e beber, porque virá chuva. Eu te disse que não viria chuva senão segundo a minha palavra, pois agora virá chuva. O povo reconhecera que o Senhor era Deus, e Deus que abençoa o seu povo quando a ele se curva, iria agora mandar o que faltava, a água. E a Bíblia diz que Elias, lá no monte, começa a orar, põe a cabeça entre as pernas, se contorce em oração, envia o seu moço para ver se vem nuvem. O moço volta e diz: não vejo nada. Ele diz: vai lá 7 vezes, e continua orando. Na 7ª vez o moço diz: eu vejo uma nuvem pequena, como a mão de um homem subindo do mar. Ele diz: então avisa Acabe que corra logo para casa, porque virá chuva. E a chuva vem poderosamente. Depois dessa história eufórica, transbordante, maravilhosa, que nos traz assim um panorama, uma imagem dos grandes avivamentos espirituais que já visitaram a história, Elias parece murchar depois de tudo isso. A Bíblia diz que Jezabel, quando toma conhecimento do que acontecera, de que os profetas de Baal haviam sido mortos no monte, ela diz que vai acabar com a vida de Elias, que vai matá-lo, vai fazer a Elias o que, através da sua orientação, fora feito aos profetas de Baal. E, meus irmãos, Elias, nesse momento, se retira para salvar a sua vida. Ele diz aqui no versículo 3 do capítulo 19: se levantou e para escapar com vida se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, versículo 4, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Quando nós lemos esse texto, ele foge, deixa o seu moço num determinado local, segue para o deserto árido, e lá diz: Senhor, já basta, quer dizer, terminou, não há mais o que eu tenho que fazer, e pede para si a morte. Este cenário nos lembra uma pessoa que está começando a entrar
num processo depressivo. Mas o que nos assusta é o porquê disso está acontecendo agora com Elias, particularmente porque nós o vemos extremamente vitorioso no capítulo de número 18 e mesmo no capítulo 17, quando ele foi a Acabe a primeira vez e disse que não viria chuva senão segundo a sua palavra. Ele naquele momento, orientado pelo Senhor, foi a um lugar em que tinha água do ribeiro, se alimentava de pão e carne vinda de corvos, ficava só, mas ele não teve essa desilusão que tem agora. Quando ele esteve com a viúva, ainda estava também foragido. E com aquela viúva, ele teve uma provisão limitada, era farinha, azeite, todo dia. Mas ele não pareceu desfalecer como nós o vemos agora, pelo contrário. Ele parecia forte, orou pelo filho da mulher que ressuscitou. Não vemos nele então nenhum sinal de fraqueza como agora. E meus irmãos, aqui um pouco de conhecimento da psicologia do ser humano nos ajudará a entender o que aconteceu nesse momento. Vejam bem, a primeira vez que Elias esteve com Acabe, no capítulo 17, versículo 1, que lemos, o que foi que ele disse? Ele disse: vive o Senhor perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Elias então colocou isso como seu projeto de vida. Qual é o meu projeto de vida? Aguardar o momento em que Deus vai me enviar novamente a Acabe. E aí eu vou poder anunciar chuva. Isso deu a ele uma missão, um objetivo na vida. Bem, Acabe não vai poder me matar antes disso, porque o Senhor disse que não viria novamente orvalho nem chuva, senão segundo a minha palavra. Então, vai haver um momento futuro em que eu irei novamente a Acabe e anunciarei a chuva. Então ele tinha essa meta, esse objetivo, como Paulo, que recebeu a orientação do Senhor de que ele iria testemunhar em Roma, diante de César. E quando nós lemos o livro de Atos, nós vemos Paulo toda hora com esse projeto em mente. Diante de um navio que sofre naufrágio, ele diz: olha, nós perderemos os bens, mas nenhum daqueles que estão aqui se perderá. Deus me deu todos vocês, porque eu tenho que ir a Roma, eu tenho que testemunhar diante de César. Perante as autoridades, ele apela a César, porque ele queria ser levado a César, porque fora esta a revelação que Deus lhe dera, de que ele testemunharia perante César. Então esse era o seu projeto de vida. No caso de Elias, ele achou, foi uma interpretação que ele fez, que o seu projeto de vida terminaria quando ele anunciasse a Acabe que viria chuva. Como Deus falou para ele isso: olha, vai a Acabe e diz que não haverá orvalho nem chuva até que eu te dê novamente a palavra. Ele pensou que essa palavra que Deus viria dar a ele no futuro, de que viria então orvalho e a chuva, seria o final do seu ministério. Quando novamente viesse a chuva, então Deus estava sendo gracioso com o seu povo, era sinal de que o seu povo de algum modo tinha voltado-se para ele, reconhecido, então a tarefa dele de profeta terminaria. Ele assim o interpretou, como Jesus, por exemplo, que enquanto o homem tinha como projeto de vida chegar até a cruz. Então Jesus, lá naquele barquinho que quase ia a pique, dormia e não temia. Os seus discípulos ficavam apavorados, o acordaram. Jesus disse: homens de pouca fé. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus já tinha dito a eles que ele veio para morrer numa cruz, ele não poderia morrer num barco afogado. E eles deveriam acreditar nisso, que se Jesus veio para ir à cruz, nada poderia atingi-lo, fazê-lo morrer precocemente. Ele teria que chegar até a cruz. Meus irmãos, ter um objetivo na vida, eu usei essa palavra, mas eu quero remendá-la. Ter um projeto de vida. Por que eu quero remendá-la? Porque o projeto não pode ser nosso, tem que ser o projeto de Deus para nós, tem que ser o projeto que Deus nos revela. Cada um de nós tem uma função a desempenhar no plano de Deus.
Às vezes a gente diz assim para uma pessoa a quem vai evangelizar: Deus tem um plano para você. Isso é verdade, mas dá uma ideia equivocada de que Deus tenha um plano para cada pessoa e cada plano é isolado. Na verdade, Deus tem um plano só e nós estamos dentro dele. O mais acertado dizer não seria Deus tem um plano para você, seria Deus tem lugar para você no plano dele. O plano dele é mais amplo, é um só. Mas há espaço para nós dentro do plano dele, há uma tarefa para nós dentro do plano dele. Uma das coisas, irmãos, mais impressionantes do ser humano, eu tenho dito isso, disse no Natal, é a singularidade do ser humano. Nenhum de nós é igual ao outro. Todos nós somos, cada um, singulares, únicos, não intercambiáveis, não substituíveis. Não há ninguém como você neste mundo. Esse é um pensamento que espanta-nos. Esse é um pensamento que faz com que as pessoas, mesmo não sendo religiosas, tenham a impressão de que a morte não os reduzirá a nada. É para elas difícil imaginar que este ser singular vai desaparecer com a morte, porque não tem outro para substituir. Então nós facilmente podemos acreditar que os animais cessam com a morte, eles são mais ou menos repetitivos, os outros que virão farão as mesmas coisas que eles, mas parece-nos assim intuitivo que o homem subsiste para além da morte, porque ele é único, porque ele não é substituível. Na verdade, meus irmãos, os animais, eles vivem sujeitando sua individualidade à sua espécie. Já notaram que as preocupações dos homens com os animais são mais do que as espécies sobrevivam do que os indivíduos? As pessoas matam o boi para se alimentar, a galinha, mas se de repente o boi ou a galinha fossem espécies em extinção, aí não pode mais matar. A preocupação não é com o indivíduo, é de que a espécie sobreviva, porque o indivíduo, o animal, é igual ao outro. O que se não quer perder a diversidade das espécies, as colmeias de uma determinada abelha, de um determinado tipo de abelha, são feitas sempre da mesma maneira. Nós é que somos criativos. As casas de hoje não eram iguais às casas de ontem. E se cada um aqui for desenhar a casa que gostaria de ter, seria uma casa diferente. Nós somos singulares. E Deus, irmãos, tem uma vocação particular para cada um de nós. Quando nós somos salvos, a Bíblia diz que nós somos inseridos no corpo de Cristo. E um corpo, Paulo diz, compõe-se de vários membros, mas nem todos têm a mesma função. A mão não pode dizer ao nariz, não preciso de ti. O pé não pode dizer à mão, não preciso de ti, porque cada um tem uma função. Então, dentro do corpo de Cristo, cada um de nós temos uma vocação, cada um tem um chamado de Deus. Você não está, como diz a Bíblia, ocupando a terra inutilmente. Você tem uma missão aqui, você tem um chamado, uma vocação, não somente os pastores, não somente os missionários, mas cada pessoa. Houve um rapaz, eu lembro-me muito dessa história, que ele estava hospitalizado, eu li aquela revistinha Verdades Vivas, há muitos anos atrás. Ele estava hospitalizado, era tetraplégico, não podia mais andar, se mover, fazer nada. Aliás, ele não era tetraplégico, ele era paraplégico, ele tinha o movimento das mãos. E ele estava lá na cama, sem poder se mover, andar, mas ele então pegou um papel, começou a escrever mensagens evangelísticas no papel. Como ele não podia sair do quarto, ele amassava o papel e jogava pela janela. Ele entendeu que a sua missão era aquela ali. E meus irmãos, um homem passava pela calçada daquele hospital. E o homem intencionava cometer suicídio, desesperado estava, sem razão na vida, quando o papelzinho bateu na sua cabeça. Ele pegou o papel e abriu, e viu uma mensagem de Deus que falou ao seu coração. Ele disse: eu quero saber de onde é que veio esta mensagem. E ele saiu no hospital procurando o lugar de onde viera o papel, de qual janela aquele papel fora jogado.
quando ele encontrou o homem acamado, sem poder mais andar, extremamente limitado, e viu que aquele homem tinha paz no coração e podia dizer aquelas palavras para ele, ele se comoveu. E ele disse: eu tenho muito mais do ponto de vista físico do que você tem, mas você tem algo no coração que eu não tenho. E ele ali mesmo entregou o seu coração a Jesus. Todos nós temos uma missão, todos nós temos algo a fazer. E Elias entendia isso, sendo que Elias achava que sua tarefa terminaria quando ele chegasse para Acabe de novo e dissesse: vai vir água. E quando ele enfrentou lá no Monte Carmelo aqueles profetas de Baal, ele o fez com firmeza, ele o fez com coragem, estava forte, um gigante espiritual. E ele anunciou a chuva, orou pela chuva. Mas quando a chuva veio, em vez de ele dizer: Senhor, agora o que é que tu queres de mim? O que é que eu tenho que fazer? Ele interpretou que não tinha mais nada para fazer. E o vazio levou-o ao desânimo. Meus irmãos, eu lembro-me quando eu fiz mestrado. Eu contei isso até para minha esposa na época. Meu grande desafio era defender a minha dissertação de mestrado. Estudava muito, aquela tensão, aquela coisa, aquele esforço. Quando eu defendi a minha dissertação, foi um verdadeiro espetáculo. As dissertações eram defendidas em pequenas salas, a minha foi num auditório cheio de gente. O principal inquiridor era um ateu, marxista. E nós disputamos em argumentação. E a multidão aclamou os meus argumentos e levantou-se aquela multidão para aplaudir. Eu me senti ali um vitorioso em Cristo, alguém que, em nome da fé, pôde afirmar valores condizentes com a palavra de Deus, com convicção, e triunfar contra a argumentação oposta. Foi um momento áureo na minha vida. Eu senti como talvez Elias do Monte Carmelo, um gigante espiritual. Mas depois daquele momento eu lembro-me do vazio que ficou. Não vou dizer que entrei em depressão, alguma coisa assim, mas veio uma sensação de vazio. Como professor, eu ia para a faculdade e não sentia mais prazer, não sentia mais nada. Eu passei mais ou menos um mês para, pelo menos como professor, como acadêmico, me reorganizar com novas missões, com novos desafios à minha frente. Mas enquanto eles não me vieram, e todo o esforço, toda a convergência mental, emocionalmente indo para aquele mestrado que já terminara, enquanto não veio algo novo, eu me senti no limbo, no vazio, numa angústia no meu coração, uma sensação de que não tinha propósito, nada mais do que eu estava fazendo. E eu acredito que isso aconteceu com Elias, mas em proporções até muito mais fortes. Ele fizeram o que Deus tinha dito. Na primeira vez que ele foi a Acabe, ficou uma coisa pendente: eu volto aqui de novo para dizer quando vem chuva. Mas chegou o momento em que ele enfrentou os profetas de Baal, acabou com eles, o povo disse: o Senhor é Deus, a chuva veio, e ele ainda não tinha mais nada de Deus, nenhuma orientação nova. Deveria ter perguntado, mas ele fez sua própria interpretação. Não, não tem mais sentido a minha vida. É importante, irmãos, que nós descubramos qual é o chamado de Deus para as nossas vidas. Se parece que o que a gente já fez terminou, então digamos a Deus: Senhor, e agora? Qual o meu próximo passo? O que é que eu agora devo fazer? Direciona a minha vida. Porque, irmãos, viver no vazio é terrível. Viver sem saber o que Deus quer de nós é um viver pouco, angustiante. Nós precisamos saber o que Deus quer de nós, como nós podemos ser usados por Deus nessa vida.
Se nós ainda estamos aqui, se nós ainda não partimos, é porque nós temos alguma coisa para fazer aqui. E nós temos que descobrir. Elias, naquele momento, disse a Deus: Senhor, já basta. Toma agora a minha vida, pois não sou melhor que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Uma das características de quando uma pessoa está entrando em depressão é que ela dorme muito. Desânimo, desestímulo para fazer algo aqui, algo acolá, na falta de objetivo, pode levar a pessoa a querer dormir como uma escapatória. E ele dormiu debaixo do zimbro. Diz assim: eis que então o anjo tocou. No original não é tocou, não. O anjo bateu para valer mesmo nele, para acordá-lo. Ele não queria acordar não. Ele foi balançado para acordar. E lhe disse: levanta-te e come. Outra coisa, a falta de vontade de comer. Alguns na depressão comem muito. E outros se desestimulam para comer. A comida perde o gosto. Muitos dos que comem muito, mas sem prazer do gosto. Na busca de encontrar o prazer em algum momento, no prosseguimento de comer. No caso de Elias, ele perdeu a vontade. Mas o anjo disse: levanta-te, come. Recebeu ordem, olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Comeu e bebeu e voltou para dormir de novo. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e sacudiu ele novamente. E disse: levanta-te e come. Note que ele foi acordar na próxima refeição, porque te será muito longo o caminho. Era comendo e dormindo. E aí vem um negócio que no versículo 8 é interessante. De uma pessoa diz assim: pastor, que alimento foi esse aqui do versículo 8 que deu tanta força? Diz: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Alguém me perguntou, eu não sei responder isso aqui: pastor, comida foi essa que deu força para caminhar 40 dias e 40 noites? Na verdade, não foi o alimento que deu força, foi Deus que deu força a ele através do alimento. Note que ele foi até o monte Horebe, e ali entrou numa caverna. É como alguém que fica num quarto, trancado. Entrou numa caverna. E passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? Observe a pergunta de Deus. Ele, o que é que está fazendo aqui? A pergunta é uma indireta. Elias deve ter alguma coisa para fazer, em vez de estar aqui. Tem alguma coisa que tu deves fazer, em lugar de estar aqui dentro. Na verdade, irmãos, Elias não tinha recebido ordem de Deus nenhuma para fazer isso ou aquilo, depois do que aconteceu no Carmelo. Mas Deus quer que Elias pergunte. Deus quer que Elias diga: Senhor, o que tu queres de mim? Como Samuel, que disse: Senhor, fala que o teu servo ouve. Maria, eis aqui, a serva do Senhor. Paulo, o que queres que eu faça? Deus, irmãos, é um Deus de diálogo. Quando Adão peca, Deus se apresenta a Adão, Adão se esconde. Aí Deus diz: Adão, onde estás? Claro que Deus sabia onde é que Adão estava, mas Deus queria que Adão se apresentasse. Claro que Deus sabia o que Adão tinha feito, mas Deus queria que Adão confessasse. O livro de Salmos é para nós uma grande lição, irmãos. É para nós uma grande lição. Para a gente vencer o desânimo, o livro de Salmos é uma bênção. Sabe por quê? Porque nós temos ali um homem que fala com Deus. Ele fala coisas com Deus que a gente até fica horrorizado. Como é que o salmista tem coragem de falar aquilo ali para Deus? Senhor, me ajuda, senão vão dizer: onde é que está teu Deus? Senhor, tu me abandonaste. Uma pessoa uma vez perguntou: pastor, o livro de Salmos é realmente a palavra de Deus, inspirada por Deus? Porque ali não é Deus falando a ninguém, ali é um homem falando com Deus. Mas é a palavra de Deus no sentido de que Deus está mostrando pelo livro de Salmos
que Ele está disposto a nos ouvir em tudo, até os nossos resmungos. O livro de Salmos foi escrito, irmãos, para nos deixar à vontade, para abrir o coração diante de Deus. É como se eu estivesse dizendo: olha, pode abrir o coração, pode falar, pode resmungar, pode bater, mas fala comigo. O problema de muita gente é que fala com todo mundo, menos com Deus. Deus não quer que você murmure para o outro, Deus quer que você murmure para Ele. Ele ajeita você. Deus quer que você abra o seu coração para Ele. Deus não quer que você fale do outro para outra pessoa, fale do outro para Deus. Uma das coisas que a gente vê no livro de Salmos, sabe o que é? É que o salmista às vezes começa extremamente desestimulado, no começo do salmo, e no final do salmo ele está vitorioso. A gente vê que Deus reordena, redireciona as emoções dele. O Salmo 22 é descrito. Começa: Deus meu, por que me desamparaste? Veja o final do salmo, é cantando vitória. Ou seja, o salmista começa falando para Deus do seu desamparo, às vezes resmungando, às vezes se sentindo desamparado, mas enquanto ele ora, enquanto ele fala com Deus, ele cria a oportunidade de Deus falar no coração dele, de Deus ajeitar o coração dele. E o final do salmo é diferente, não é igual ao começo. Termina com um canto de vitória, termina com o salmista falando da mão de Deus que livra-o de seus inimigos. Deus quer que nós falemos com Ele. O grande problema nosso, irmãos, é que nós não falamos com Deus. E aqui Deus está dizendo a Elias: que faz aí, Elias? Era uma forma de dizer: Elias, não tem outra coisa para fazer não, nem de ficar aí dentro. Obviamente ele não tinha recebido direção de Deus, mas ele deveria dizer: Senhor, e o que é que eu devo fazer? O que é que eu devo fazer? Quando eu leio o livro de Salmos, eu vejo um homem como nós. Ou vejo homens como nós, porque não foi só Davi que escreveu os Salmos. Pessoas sujeitas às turbulências emocionais a que nós somos sujeitos. Mas eu vejo ali pessoas que conversavam com Deus, falavam com Deus. Às vezes a gente acha, irmãos, que orar a Deus, falar com Deus, é só de uma maneira formal. É só com palavras enfeitadas, bonitas. Mas Deus quer que nós falemos com Ele e digamos o que está no nosso coração. E derramemos diante dEle o nosso coração. Então, Elias entrou na caverna, passou lá à noite, a palavra do Senhor veio a ele e ele disse: que fazes aqui, Elias? Versículo 10. E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e buscam a minha vida para me atirarem. Irmãos, quando a pessoa está naquela falta de objetivo, deprimida, desanimada, ela passa a ser pessimista. E é um pessimismo que não é realista. Elias não podia dizer isso: mataram todos os teus profetas. Obadias não tinha dito para ele que pelo menos 100 tinha impedido que Acabe matasse. Obadias disse: olha, 100 eu consegui salvar, de 50 em 50. Eu responderia: alimentei. Mas Elias aqui está exagerado na sua tristeza, no seu pessimismo. Não tem mais ninguém, só tem eu. Mas ele tinha informação, mas nesse momento a informação desapareceu da sua mente, porque ele estava para baixo, ele só interpretava negativamente. Ele disse: o teu povo deixou a tua aliança. É verdade, o povo tinha deixado a aliança, mas lá no Monte Carmelo, quando o fogo desceu, o povo não disse: só o Senhor é Deus. O povo não havia se lançado contra os profetas de Baal. Em vez de ele falar da última coisa, ele falava da coisa passada. Ou seja, ele procurava sempre os recortes negativos. Antes que Obadias lhe dissesse que tinha conseguido salvar 100 profetas, ele pensava que não tinha nenhum salvo. Ele preferiu, irmãos, voltar no tempo para aquele momento em que ele achava isso e esquecer a informação que Obadias tinha lhe dito.
O povo de Deus estava desviado, mas lá no Monte Carmelo o povo disse: só o Senhor é Deus. O povo destruiu os profetas de Baal. Mas aí ele não via essa última cena, ele queria ver a anterior. Ele queria ver o quadro anterior, porque ele estava negativo, ele saía à procura de ver os piores momentos do povo de Deus. As piores impressões que ele tinha para se lamentar. Para se lamentar. Buscando coisas do passado. O que o povo era antes do Monte Carmelo. O que ele achava que tinha acontecido antes da informação de Obadias. Foi essa a palavra dele. Versículo 11. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. Às vezes, irmãos, quando a pessoa está desanimada, ela acha que o que poderia tirar ela do desânimo era alguma coisa espetacular. Eu estou tão desanimado. Se eu fosse hoje para o culto e um cego visse, um paralítico andasse, alguma coisa sobrenatural acontecesse, aí eu me reergueria na minha fé. Deus quis mostrar a Elias que não era assim. Veio um vento forte, e o vento batia nas pedras, assanhava o cabelo de Elias, se ele tinha algum. Vinha com toda a força, mas o vento não despertou. Grande fenômeno físico que Deus fez acontecer, mas a Bíblia diz que Deus não estava no vento. Ou seja, era um espetáculo para os olhos, mas Deus não estava ali para ser encontrado por ele, não estava por aquele momento se revelando em comunhão a ele. Na verdade, lá no Monte Carmelo, o fogo fora um grande sinal que estava de acordo com a palavra de Deus, de acordo com um propósito que Deus tinha, diante de todo um quadro de direção de Deus. Mas ali naquela caverna, Deus estava mostrando um vento que não tinha nenhum propósito, nenhum objetivo, senão só espetacularizar um evento de impressão sensitiva. Deus fez acontecer, irmãos, um terremoto. Mas Deus não estava no terremoto. Ou seja, Deus não atribuiu ao terremoto nenhum propósito. Deus não quis com ele falar nada através do terremoto. Então o terremoto não adiantou nada. Veio fogo. Versículo 12. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Não era como o fogo do Monte Carmelo. No Monte Carmelo Deus orientou, Deus disse que ia responder com fogo. Estava dentro de todo um quadro significativo de um projeto de Deus, de uma obra de Deus ali. Deus estava naquele fogo, mas fogo aqui não. Deus só fez aparecer sem nenhum propósito, sem nenhuma missão, para Elias se convencer de que não era um tratamento de choque que ele precisava. O que ele precisava era de comunhão com Deus naquele momento. Deus não estava no fogo. Ele diz aqui no versículo 12: depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Deus fez questão de falar com Elias, irmãos, de uma forma bem mansa e delicada, para ele entender que não era a força da voz, o ímpeto da voz, era simplesmente que Deus estava falando. Deus estava naquela voz. O fogo era fogo, impessoal. O terremoto era terremoto, impessoal. O vento era vento, impessoal. Mas aquela voz mansa e delicada vinha de Deus. Deus queria mostrar a Elias que era nessa comunhão que ele ia se restabelecer. Interessante que no versículo 13 a Bíblia diz: e sucedeu que ouvindo-a, ou seja, a voz mansa e delicada, Elias envolveu o seu rosto na sua capa, o que dá a impressão de que ele começou a chorar. Ele se quebrantou. Ele começou a prantear. E saiu para fora. Note, o terremoto não o tirara fora. O vento não o tirara fora.
o fogo não o tirara fora, mas essa voz mansa e delicada quebrantou o seu coração, fez ele desmanchar-se em lágrimas e fez ele sair fora da caverna. E pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Elias ainda não está totalmente curado, mas ele já manifestou uma reação. Ele precisa ter um objetivo na vida para estar completamente curado, mas ele já ouve a voz de Deus, já vê que Deus ainda está falando com ele, que Deus ainda quer manter um relacionamento com ele. Isso já o faz dar alguns passos. Ele se quebranta, ele sai, ele se apresenta diante de Deus, ou seja, ele resolve dialogar com Deus, como o salmista. Ele resolve reagir à palavra de Deus e falar com Deus. Ele sai, como quem sai para conversar, mas ainda está transtornado pelo desânimo. Versículo 14. E ele disse, Deus perguntou: que fazes, Elias? Aqui. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para martirarem. Interessante, irmãos, que quando a pessoa está numa condição dessa, ela gosta de se vitimizar. Mataram todos os seus profetas, só ficou eu. Buscam a minha vida para me tirar, e eu sou extremamente zeloso, Senhor. A pessoa, para se vitimizar, para tornar-se mais vítima ainda, ela se eleva em espiritualidade. Eu sou extremamente zeloso, estou nessa condição desgraçada. Eu sou um homem de oração, sou uma mulher de oração, eu sou um homem da obra, eu sou um homem temente a Deus, eu sou uma pessoa envolvida. Eu estou assim, acabou, perseguido e tal. Sou um crente desamparado, abandonado. Mas Deus começa a dar um objetivo para Elias. Eu vou ler aqui, não na ordem, mas eu vou ler tudo para a gente ver. No versículo 18, Deus diz: também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Deus está dizendo o seguinte: Elias, tu não estás só, não. Que história é essa de que mataram todos os profetas, que não tem mais crente, só existe tua pessoa? Eu ainda reservei, eu deixei ficar 7.000 em Israel, que não se dobraram a Baal, que não beijaram. Não é o único não, Elias. Ou seja, tu está se sentindo a pessoa mais importante do mundo, o único e a mais vítima de todo mundo. E só tem eu quero a morte e tal. Era o mais importante e o mais vitimado. Mas eu quero dizer uma coisa: eu tenho outros. Eu tenho outros servos de Deus. Eu reservei 7.000 que não se dobraram diante de Baal, que não beijaram. Meus irmãos, nós nunca estaremos sós. Em primeiro lugar, porque Deus estará sempre conosco. Mesmo quando parecer que estamos sós, Deus está conosco. No Salmo 23, o salmista disse: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. No livro de Salmos, o salmista diz: ainda que meu pai e minha mãe me abandonassem, o Senhor me acolheria. O profeta diz: poderá ser que uma mãe despreze ao filho de seu ventre, mas o Senhor não abandonará o seu povo. E segundo, irmãos, nós nunca vamos estar sós do ponto de vista humano. Deus preserva os seus. Sempre haverá alguém neste mundo que possa orar por você. A Bíblia diz que 2 é melhor do que 1, porque quando um cai, o outro levanta. Então, se Deus acha que 2 é melhor do que 1, então Ele vai sempre manter 2. Nunca vai existir só um. A Bíblia diz: orai uns pelos outros. Se existe esse mandamento, é porque sempre vai existir os outros, para que possam orar por nós. Sempre haverá alguém. Interessante, aquele homem no tanque de Betesda, que ele está lá,
E ele há muitos anos está lá, deseja paralítico descer na água para ser curado. Supõe-se que um anjo balançava a água, quem descia primeiro era curado. E aquele homem estava lá há anos e anos. Todo mundo queria descer primeiro, ninguém o ajudava. Era uma concorrência para descer primeiro na água. Ele não tinha como descer porque ele era paralítico. Jesus aparece e ele diz: eu não tenho ninguém. Interessante a expressão dele: eu não tenho ninguém. Me desce. E estava ali Jesus do lado dele, irmãos. Interessante que Jesus curou muita gente que pediu a ele para ser curado. Mas o homem do tanque de Betesda não pediu, foi Jesus que foi até ele. Jesus sabia o que estava na cabeça daquele homem, fez questão de mostrar para ele que ele não estava sozinho. Ele disse: eu não tenho ninguém. Jesus estava lá e Jesus o curou. Nós sempre temos Jesus, nós sempre teremos os nossos irmãos. 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Mas Deus dá uma missão para Elias também. Veja aí o que é que Deus diz. Versículo de número 15. E o Senhor lhe disse: vai e volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a Azael rei sobre a Síria. Não tem coisa importante para fazer, eles. Não terminou tudo no Monte Carmelo, não. Não terminou tudo lá com a vitória contra os profetas de Baal, nem com a chuva, não. Tu vai ungir Azael, rei da Síria. Versículo 16: também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel. Olha, ele vai ungir o rei da Síria, ele vai ungir o novo rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Ele ainda ia ungir o rei da Síria, ungir o rei de Israel, ungir Eliseu, e Eliseu ele iria preparar para ser profeta no lugar dele. Ainda ia ter a fase de preparação, ele tinha muita coisa para fazer ainda, irmãos. E quando ele então descobre que ele ainda está no projeto de Deus, que sua vida aqui ainda tem sentido, então ele se levanta e prossegue na sua missão. Nós temos que descobrir o que é que Deus quer de nós. Nós não estamos aqui inutilmente, vamos seguir a nossa jornada, irmãos. E quando terminar, não vamos ficar no vazio, não. Se chegar a hora de terminar mesmo, Deus vai dar conforto. Deus vai dar conforto. E nós vamos dizer como Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora me está guardada a coroa da justiça. Lutero passou por essa experiência de Elias. Lutero tem uma história brilhante. Ele primeiro encontra o Evangelho no mosteiro, aliás, na sua torre de professor, que era uma torre monástica, e lá ele leu Romanos, descobre a salvação pela graça mediante a fé, é salvo, começa a falar isso em suas aulas, protesta contra as indulgências, fixa as 95 teses, o Papa o ameaça de excomunhão, ele queima a bula papal, parece um filme heróico. Aí Lutero vai diante do imperador na dieta de Worms, testemunha a sua fé, é aclamado pelos alemães. Mas aí o imperador, o Papa, todos estão contra ele. Qualquer um que o encontre pode matá-lo, de acordo com um documento que o imperador estabelece a partir daí. Os seus amigos o sequestram bondosamente, o levam para um castelo, para que lá ele fique refugiado e não seja bobo. E ele se angustia muito lá, apesar de lá traduzir todo o Novo Testamento. Ele se achava desocupado no castelo, irmãos, mas traduziu todo o Novo Testamento. Ele disse que não aguentava mais de desocupação, mas o homem desocupado traduziu todo o Novo Testamento. E quando Lutero sai do castelo, volta à Alemanha para falar novamente da fé, para organizar Wittenberg, a cidade onde ele morava, que estava em caos na sua ausência. Muitos pregadores hereges tinham aparecido.
ele procura ajeitar e luta para levar a reforma adiante, e ele tem um momento de depressão profunda na sua história, de se angustia. E ele acha, na sua vitimização, que ele deveria ter sido morto em Worms, que os seus amigos não deveriam tê-lo sequestrado para o castelo, que sua jornada, sua missão havia terminado lá em Worms, quando ele falara diante do imperador, que era para ele ter sido morto, era para ele ter sido Marte, e que agora ele não estava mais encontrando uma vocação, algo para fazer, e ele fica tão angustiado, que ele passa um dia dentro de um quarto, desanimado. Aí sua esposa, Catarina Van Gora, começa a se vestir de preto, de luto, todos os dias. E chega um dia que ele olha para ela e diz: mulher, por que tu te veste de preto todos os dias? Aí ela diz: porque Deus morreu. Você não sabia, não? E ele olha para a mulher e diz: você está falando como uma louca. Que loucura é essa de que Deus morreu? Ela disse: eu estou refletindo você. Você está vivendo como se Deus estivesse morto. E naquele momento o homem recobra a razão, se levanta do seu desânimo e volta a lutar pela reforma com todo o fôlego. Sai do desânimo. Deus fala com ele através da sua esposa, para que ele recobre as suas forças. Meus irmãos, quando nós terminamos realmente o projeto de Deus, ele nos dá conforto. Se a gente acha que acabou tudo, no sentido desanimado, desânimo e tal, então o que é verdadeiro não é que acabou tudo, é que está faltando a gente saber o que deve fazer agora. Porque Deus não faz com que nós, ao completarmos a nossa missão, tenhamos por consequência desânimo. Ele traz a consolação, como Paulo teve a consolação. Terminei, acabei o bom combate, guardei a fé. Eu lembro-me do irmão Saldanha, grande pregador da praça, com quem preguei uns 6 anos, até a sua morte em 1991. Aquele homem, irmãos, pregou na praça por anos e anos. Ele acreditava piamente que Deus o chamara para pregar na praça. Ele tivera um acidente, foi esfaqueado, e no hospital ele disse que teve uma visão que Jesus apareceu para ele e disse: vai depressa, para pregar na praça, nessa visão. Jesus abandonou a minha cara, um tapa na cara dele. Ele disse: vá correndo. E ele começou a ir pregar na praça. Pregou por quase 40 anos. Começando pelo passeio público e depois chegando à Praça do Ferreira. Não havia um domingo que lá ele não estivesse, paletó e gravata, fizesse sol ou chuva. Eu lembro-me, quando chovia, nós perdíamos a Bíblia naquele dia, porque ele dizia: ninguém sai. Ele olhava ali para debaixo daquela parte do São Luís, tem aquela cobertazinha ali no cimo de São Luís, e o povo tudo refugiado lá por causa da chuva. Ele dizia: aquela multidão está toda ali para ouvir vocês, pode olhar para eles e pregar. Ele cria no chamado de Deus. Eu lembro que várias vezes que só eu e o irmão Saldanha para a praça, e ele dizia: nunca eu estive aqui sem que viesse outro. Eu sempre disse para Deus: Senhor, eu nunca quero pregar sozinho, porque tu mandaste 2 em 2. E ele dizia para mim: hoje é você. Se você não tivesse vindo, Deus mandava outro. E nunca houve um dia em que não tivesse outro comigo. Quando ele perdeu a capacidade de andar, seu culto de despedida, ele foi numa cadeira de rodas lá para a praça, pregava bem baixinho, ninguém ouvia direito, ele não usava o microfone. Diário do Nordeste foi lá para cobrir, um homem que pregou na praça por 40 anos, quase 40 anos. E eu lembro que naquele dia eu fui um dos que o ajudou a voltar para o carro. Nós suspendemos ele da cadeira de roda para colocar no carro. E quando ele estava entrando, ele me segurou aqui pela camisa e me puxou. E ele disse: olha, Satanás perdeu. Satanás perdeu. Depois ele ficou em casa. Não podia mais sair, não podia mais se mover. E eu fui visitá-lo.
Quando eu fui visitá-lo, ele estava na cama e ele disse para mim, Glauco, hoje eu ouvi a voz de Deus e eu sei que eu vou partir. Ele disse, o Senhor falou o seguinte para mim, através daquele versículo, como eu fui com Moisés, quando ele atravessou o Mar Vermelho, eu serei contigo, com Josué, na travessia do Jordão. Ele disse, Deus falou essa palavra para mim hoje da Bíblia. Eu vou atravessar o Jordão e chegar na terra prometida. O filho dele era pastor, esteve com ele pouco antes de morrer, e o filho dele disse para mim, quando ele estava perto de morrer, ele disse, papai, como é? Você tem certeza da salvação? Ele disse, tenho, e acrescenta uma coisa, tive muitas batalhas com o diabo neste mundo, mas eu venci todas. Morreu, irmãos, com satisfação, porque realmente ele tinha cumprido o que tinha para fazer, e veio um conforto, e veio o consolo de Deus, aquela sensação de missão cumprida. Ele dizia que ia morrer com a idade que morreu, muito antes. Ele dizia, quando eu tiver tal idade, eu morro, eu vou para o céu. E foi com aquela idade que disseram. Portanto, vamos nos alegrar no Senhor. Vamos descobrir o que Deus quer de nós. Vamos fazer a vontade de Deus. Vamos saber que nós não estamos sós. Deus está conosco. O seu povo está conosco. E vamos vencer, irmãos. Vamos ser como o salmista. Grite na presença de Deus. Bata no chão. Resmunde. Fale o que você sente. E deixe que Deus conserte no seu coração. Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Nosso Deus e Supremo Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra viva e poderosa. Aplica ao coração de cada um de nós, para que te sirvamos com fidelidade, para que andemos sob tua luz, para que sejamos vitoriosos em Cristo e com Ele, Pai. Nós te pedimos tudo isso e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se nessa noite houver alguém que não é crente, ou que queira se reconciliar com Deus, você pode levantar a sua mão e nós vamos orar por você. Se houver alguém, me parece que todos são crentes, mas se houver alguém, não perca esta oportunidade. Amém. Eu gostaria de dar aqui alguns avisos aqui no